Olá, sejam bem-vindos ao projeto Pré-ENEM. Eu me chamo Viviane Matos, sou professora de português e espanhol no IFMA Campus Codó. E nessa versão do Pré-ENEM, eu abordarei com vocês os tópicos referentes à redação do Enem. Bom, nós vamos começar o nosso estudo acerca da redação do Enem, tratando especificamente sobre a construção do repertório sociocultural. Esse tópico, gente, ele está previsto na competência 2 da matriz de referência do Enem. Para quem conhece essa matriz, deve ter consciência de que ela é dividida em 5 competências básicas, né, referentes à escrita, à produção textual voltada especificamente para o Enem. Hoje, nós nos deteremos especificamente na competência 2 e dentro dessa competência nós abordaremos principalmente o repertório sociocultural. Como vocês podem ver aí, nós estaremos tratando, obviamente, né, a partir da perspectiva mais alta. Em que sentido? Nós estaremos abordando um texto em que esse texto está dentro do perfil dos 200 pontos, né, que é a pontuação máxima, no nível 5 da competência 2, tá bem? Eu acho muito importante que vocês, como estudantes, como redatores do Enem, tenham consciência da existência dessa matriz de referência. Obviamente que aqui a gente não vai conseguir tratar tudo, né? Porque são muitos tópicos, são muitos detalhes, mas aos poucos, tá bom? De forma pouco apressada e bastante detalhada, a gente vai tentar abordar todas essas competências, tá bem? Bom, no nível 5 da competência 2, o estudante ele deve estar atento para 3 coisas essenciais. Essas coisas, né, esses tópicos, são os tópicos que serão avaliados, tá? Pelo corretor, né, pelo avaliador do Enem. O primeiro tópico seria abordagem completa do tema. Então, o estudante ele tem que fazer uma abordagem centrada no tema da proposta de redação do Enem daquele ano, certo? Primeira coisa, é o básico, da competência 2. Segunda, ele tem que apresentar um texto com 3 partes essenciais. Vocês já sabem que esse texto ele deve ser um texto dissertativo argumentativo. E em termos de estrutura, esse texto ele deve estar dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que essa conclusão tem que apresentar uma proposta de intervenção. E não menos importante, o estudante deve apresentar também, na competência 2 da redação do Enem, um repertório sociocultural legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. E é sobre isso que nós iremos tratar hoje. Gente, para que a gente possa tratar sobre a construção de um repertório sociocultural legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo, a gente tem que dar um primeiro passo rumo à redação do Enem, que é entender de forma completa e de forma bastante clara o tema da redação. Parece uma coisa superficial e besta, né? Como assim entender o tema da redação? O tema da redação já está ali, né? Bom, mas eu acho que vocês devem saber que muitos estudantes, eu estou falando de milhares de estudantes, acabam zerando a redação do Enem, isso mesmo, uma redação que vale 1.000, o estudante tira 100, porque não entende o tema. Exatamente. Infelizmente, apesar de conter 3 textos, né, às vezes até mais, conter textos que tratam especificamente sobre o tema da redação do Enem, alguns estudantes têm uma falha na interpretação textual e não conseguem escrever exatamente sobre aquilo que a redação está exigindo. E, infelizmente, esse é um dos tópicos que leva a nota 0 na redação do Enem. Por isso que eu acho muito importante a gente começar a tratar do repertório sociocultural a partir desse entendimento de que eu só posso construir um repertório sociocultural pertinente, legitimado e produtivo se eu entender o tema. Não tem como eu construir um repertório pertinente ao tema se eu sequer entendi a proposta da redação do Enem. Então, esse é o primeiro ponto. Quando vocês chegarem na avaliação do Enem, cheguem sem pressa inicialmente.
eu estou falando da redação, né, no caso específico. Cheguem sem pressa no sentido de leiam atentamente o que está ali naquela folha de redação. Leia aqueles textos e, especificamente, se concentre no tema que normalmente está em negrito. Não fuja daquilo ali, não queira enfeitar demais e tente não fugir daquilo que está proposto na redação. Porque você pode colocar em xeque os seus 200 pontos, né, que equivale à competência 2, certo? Existe, não é, um mito que os estudantes têm em mente de que se você sabe escrever muito bem, ou seja, se você sabe usar todas as regras do português, né, do português segundo a gramática, se você usa bem a acentuação, se você usa bem as pontuações, se você usa vários conectivos, né, diversificados e de forma contextualizada, se você sabe elaborar bem uma oração coordenada, uma oração subordinada, existe um mito de que isso é essencial para escrever uma redação. E, na verdade, não é, gente. Você pode escrever uma redação perfeita em termos gramaticais, mas se essa redação ela não aborda o tema de forma adequada, né? Se você sequer compreendeu o tema de forma adequada, você vai acabar comprometendo certamente a sua nota na redação do Enem. Então, primeiro passo, fazer uma abordagem completa do tema. Primeiro, entender o tema, né? E, afinal de contas, o que é esse tema na redação do Enem? O tema, gente, ele é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação. E espera-se que o estudante compreenda e aborde esse tema de forma completa. Essa frase temática é aquela que lá na proposta de redação ela está em negrito, né? Na própria descrição da redação, eles deixam claro, né? Abordando o tema, aí abre aspas, em negrito, e deixa ali de forma clara sobre o que você tem que tratar. Então, é onde vocês devem focar, certo? Esse é o foco de vocês. Por exemplo, um dos temas da redação do Enem, eu não lembro exatamente o ano, mas também não importa aqui, foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu tenho que escrever especificamente sobre isso. Eu não posso nem ir além e nem posso deixar aquém desse tema que está proposto. Eu tenho que escrever especificamente sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu não posso chegar lá na redação do Enem e falar apenas sobre a manipulação do comportamento do usuário. Eu não posso chegar lá na avaliação do Enem e falar apenas sobre o controle de dados. E não posso, muito menos, chegar na avaliação do Enem e falar apenas sobre internet. Como surgiu a internet, quantos usuários, quais os benefícios, quais os malefícios. Por que eu não posso fazer isso? Porque apesar desse nome internet estar dentro do tema, ele não se resume a isso, né? Dependendo da forma de como eu escreva, ou eu vou fugir do tema, ou eu vou tangenciar o tema. E tangenciar também é muito perigoso, porque você acaba comprometendo a competência 2, a competência 3 e a competência 5, né? Então, tenham isso em mente. Quando você se equivoca em relação a uma competência, você acaba comprometendo as outras também, certo? Principalmente quando a gente trata sobre tema. Então, nesse ano específico, você deveria tratar sobre esses tópicos que estão aí, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Especificamente sobre isso, nem além e nem aquém. Nesse caso específico, eu vou exemplificar para vocês aqui o que seria tema e o que seria assunto, certo? Dentro desse tópico. O tema, ele deveria tratar, no mínimo, sobre manipulação do comportamento do usuário e controle de dados na internet. O assunto, o que é o assunto, gente? O assunto é aquilo que resvala no tema.
é aquilo que está aproximado, digamos assim, mas não é exatamente o tema. Os assuntos seriam, né, a internet ou elemento do universo da internet, a manipulação do comportamento do usuário seria um assunto, né, e apenas o controle de dados na internet também seria um assunto, mas não é o tema. Vejam que aí, embaixo dos quadrinhos, eu coloquei, certo? Quando você trata do assunto, você vai gerar no máximo 40 pontos. Você não vai sair do primeiro nível, certo? Da competência 2. Por quê? Porque, infelizmente, você não abordou de forma completa. Quando você aborda de forma completa o tema, você tem chances de conseguir a partir de 80 pontos na redação do Enem. Então, esse é o primeiro tópico. Veja como um detalhe, não é tão simples que é o entendimento do tema, ele pode comprometer, certo? Bom, tendo dito isso, nós vamos partir de fato para o repertório sociocultural, tá bem? O repertório sociocultural, o nome é bem claro, né? Vocês também, como estudantes que estão se preparando para o Enem, devem ter noção do que é isso, certo? Mas vamos deixar claro, tá? O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato ou citação que, de alguma forma, contribui com o argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, eu já consegui atingir o primeiro ponto, que foi, eu entendi o tema. Agora que eu entendi o tema, e eu tenho que construir uma redação dissertativa argumentativa, eu tenho que levantar elementos socioculturais que tenham 100% a ver com aquele tema, que estejam intimamente relacionados ao tema e principalmente à proposta que eu estou me colocando à disposição para escrever. Eu tenho que ser muito coerente, certo? Se eu já entendi o tema, eu devo ter uma opinião sobre esse tema, né? Eu devo ter algumas ideias sobre esse tema. E aí, eu tenho que trabalhar no meu texto de uma forma que o avaliador daquela redação, ele entenda, né? Ele perceba que eu realmente soube abordar de forma completa aquilo que estava sendo proposto, né, pela avaliação pelo Enem, né, no caso. Existem alguns tipos de repertórios, tá bom? E a partir de agora eu vou mostrar para vocês quais são as estratégias mais interessantes que vocês podem utilizar para construir esse repertório sociocultural, certo? Lembrando que esse repertório ele pode vir de várias fontes. Ele pode vir de uma fonte ele pode vir de uma fonte da geografia, ele pode vir de uma fonte da literatura, ele pode vir de uma fonte jornalística, desde que seja uma fonte com respaldo, certo? Nas áreas do conhecimento. Então, existem alguns tipos e algumas estratégias para vocês construírem esse repertório sociocultural. Aqui, né, eu coloquei os pontos, até não é uma didática que eu gosto muito de usar, essa questão dos pontos, mas eu julgo que nesse momento é importante que vocês entendam, né, já que a gente está falando de uma redação com um peso bastante relevante dentro do todo do Enem, certo? Bom, você pode construir esse repertório de algumas formas. Você pode tirar esse repertório sociocultural do próprio texto do Enem. Se você copiar um repertório lá do texto do Enem, a chance de você tirar 0 é altíssima, certo? Porque você não trouxe do seu próprio conhecimento e da sua própria vivência esse repertório. Você apenas copiou. Estava lá pronto, né? Estava lá dado. Você foi lá, tirou e colocou na sua redação. Você zera a redação? Não, depende, né? Se você copiou 8 linhas de repertório da própria redação do Enem, você zera, tá bom? Isso é fato. Agora, se você copiou um parágrafo com 5 linhas, você não zera a redação toda, mas você pode zerar a competência 2, certo? E aí você joga fora
200 pontos. Então, meu conselho, esqueçam o texto motivador, esqueçam os textos motivadores na hora de construir o repertório sociocultural. Não vai fazer bem, não pode confundir vocês, pode comprometer a competência 2 e as demais competências também, certo? Você pode apenas se basear no texto motivador. Ah, lá tem um repertório sociocultural muito bom. Eu vou parafrasear esse repertório. Se você parafrasear muito, mas muito bem, você tira no máximo 120 pontos, certo? Usando algum repertório que já esteja ali dentro do texto motivador. Mas tem que ser muito bem feito, certo? Porque pode ser que o avaliador, dependendo da interpretação, considere como apenas cópia, né? Vai depender de como isso está construído, tá bom, gente? Entendam isso. Por isso que eu falo assim, gente, esquece o texto motivador na hora de produzir a redação do Enem. Deixa para lá. Deixa para lá e se concentra nos teus conhecimentos, né? Se você é um estudante do terceiro ano, certamente você deve ter vários repertórios, deve ter uma disciplina que você goste mais, não sei, a história, a geografia ou qualquer outra, que pode te ajudar a construir esse repertório sem você precisar do repertório sociocultural do texto motivador. Então, assim, particularmente, esse é o meu conselho. Entendeu o tema, agora esquece que aquele texto existe. Não utilize os textos motivadores como base, tá bom? Ah, professora, mas se eu utilizar, eu vou ser penalizado? É o que eu acabei de dizer, né? Olha, você vai tirar aí no máximo 120 pontos. Mas por que tirar 120 pontos se você pode tirar 200? Se você se desfizer dos textos motivadores, entendeu? Então, é um conselho que eu dou como redatora, né, e como avaliadora também. E aí, se você constrói, de fato, um texto independente dos textos motivadores, né, você trouxe conhecimentos aí que vêm da sua própria vivência enquanto estudante, aí você pode tirar a partir de 120 pontos. A partir do momento que você se desvencilhou dos textos motivadores, a sua chance de tirar 200 pontos é maior ainda, certo? E aí, o que é que vai depender, né? Esses 200 pontos? Vai depender da forma como você articula esse texto e vai depender especificamente se o seu repertório sociocultural ele é legitimado ou não legitimado. Pronto, eu me desvencilhei dos textos motivadores e coloquei um repertório que eu trouxe do meu próprio conhecimento. Ótimo, muito bom. O que você tem que verificar agora? Se o seu repertório ele é legitimado ou não. O que é um repertório legitimado, né, gente? Um repertório legitimado é quando você utiliza informações, fatos ou situações com respaldo nas áreas do conhecimento. E o não legitimado é quando você não tem respaldo algum. Então, um repertório legitimado é quando você traz uma informação das ciências, das pesquisas oficiais, quando você traz informações das disciplinas que você estudou, da literatura, da biologia, da química, de onde seja, desde que seja de uma área do conhecimento. E um repertório não legitimado é aquele famoso meme, né, que diz fontes da minha cabeça. É quando eu trago uma informação, olha, de onde sai essa informação? Só pode ter sido, da imaginação fértil do estudante. Infelizmente, pode acontecer isso, né? De o estudante jogar uma informação aleatória sem nenhum respaldo. Ele só afirmou aquilo ali como se ele mesmo fosse a própria autoridade da área do conhecimento, né? Como se ele mesmo fosse o próprio pesquisador, digamos assim. E não é legal, tá bom? A gente tem tantas áreas do conhecimento, né, gente? Tem tantas áreas. Imaginem aí as disciplinas que vocês estudam. Ah, mas tem que ser só das disciplinas? Não. Aquela novela que você assiste, o filme que você assiste, a série que você gosta, até a música que você escuta pode ser uma fonte de repertório sociocultural legitimado. O importante é que haja uma fonte, né, comprovável, uma fonte com respaldo, certo? Na área do conhecimento, certo? Então, se você... Vamos recapitular, né? Você já entendeu o tema, você abordou esse tema de forma completa,
Você fugiu dos textos motivadores e trouxe um repertório das áreas de conhecimentos gerais. Olha aí, no 120 você já está, certo? No 120 você já está. Se o seu argumento estiver bem construído, o seu repertório sociocultural bem articulado, você chega nos 200 facinho, certo? Facinho. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, tá? Para a gente analisar o que seria um repertório sociocultural ou não. Primeiro, estudos desenvolvidos pelo Instituto do Cinema, localizado em São Paulo, revelam a importância de democratizar o acesso à formação cinematográfica. Esse trecho, certo, é da redação referente ao tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam como ele começa, gente, ó. Estudos desenvolvidos pelo Instituto de Cinema, localizado em São Paulo. Então, a ideia que ele trouxe, o repertório sociocultural que ele trouxe, está respaldado num estudo realizado pelo Instituto de Cinema. Não é algo que ele tirou da cabeça dele aleatoriamente, né? É um estudo que tem um respaldo. Então, isso é um repertório legitimado, tá bem? Vamos ao outro exemplo. Convenhamos que é muito mais barato assistir Netflix em casa do que ter que pagar para ir até o cinema. Façam aí a pergunta, de onde que ele tirou essa informação? Aqui também é referente ao tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá bom? De onde essa pessoa tirou essa informação? De que é muito mais barato assistir Netflix em casa do que ter que pagar para ir ao cinema. Será que isso é de fato real? Gente, pode até ser real, certo? Mas de onde essa informação foi tirada? De qual fonte? Foi algum instituto que fez essa pesquisa? Ele tirou essa informação de um jornal? Será? Será que ele tirou de um jornal? A gente não sabe porque ele só soltou a informação e não legitimou essa informação. Então, a partir daí, ele já perde o valor na sua argumentação, porque o repertório dele não está legitimado, o repertório dele não está respaldado em alguma área do conhecimento, certo? Eu vou finalizar a aula de hoje tratando sobre a questão da pertinência ao tema, né? Ainda tratando sobre a abordagem completa do tema e sobre o levantamento de repertório sociocultural, certo? Eu vou ficar devendo para vocês, e isso para a próxima aula, a abordagem do uso produtivo referente ao repertório sociocultural, tá bom? Para que essa aula não fique também muito extensa e que vocês possam refletir sobre o que eu falei até agora e já ir construindo um pensamento acerca do uso produtivo do repertório sociocultural. Então, numa próxima aula, eu volto para tratar especificamente sobre isso, tá? Então, só para finalizar, nós vimos lá, o seu repertório sociocultural, ele tem que ser relacionado intimamente ao tema, ele tem que ser legitimado, ou seja, o seu repertório tem que estar baseado numa área do conhecimento, tá? E essa área pode ser uma novela, um filme, uma música, desde que seja bem contextualizado. E esse ponto aí entra no uso produtivo, que é onde você vai garantir os 200 pontos, tá bom? Que a gente vai tratar na próxima aula. E o seu repertório, ele deve ser pertinente ao tema. O que é um repertório pertinente ao tema, né? Trata-se da associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. Então, olha como é importante você entender bem o tema. E é a chave, você entender bem o tema. Porque, para ser pertinente ao tema, você tem que entendê-lo, não é verdade? Então, não adianta eu trazer um repertório sociocultural rebuscado, assim, eu trouxe da NASA a minha informação. Tá, mas essa informação é pertinente ao tema? Porque se ela não for pertinente ao tema, não vai ter muito valor, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos, né, que o tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá bom?
Vejam esse exemplo, para ver o que vocês acham, né? Durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe, dando início a um regime totalitário. Ele trouxe de onde essa informação? Da história, né? Ele está falando sobre Getúlio Vargas. Para não perder apoio populacional, ele quem? Getúlio Vargas, implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor do seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Vocês acharam pertinente? Eu particularmente achei. Olha, ele trouxe um conhecimento lá da história, né? Acerca do Departamento de Imprensa e Propaganda, lá criado por Getúlio, que era um departamento que tinha o objetivo de controlar os dados que seriam oferecidos, né, às pessoas, à população. E ele fez um link. Hoje em dia, ainda se utilizam mecanismos de manipulação para controlar as pessoas, só que na internet. Ou seja, totalmente pertinente ao tema. Ele entendeu o tema, ele trouxe um repertório legitimado, né? Um repertório pautado numa área do conhecimento, no caso a história, e ele ainda tornou esse repertório pertinente ao tema, que ele já entendeu, né? Então, ele tratou sobre uma questão de manipulação de dados, contextualizando com o tema da redação. Perfeito, certo, gente? Perfeito. Como que ele vai garantir que esse argumento dele garante os 200 pontos na competência 2? Ele vai garantir esses 200 pontos se esse uso for produtivo, que é o que nós vamos falar na próxima aula, tá bem? Nós vamos tratar especificamente sobre o repertório sociocultural, mas adentrando no tópico uso produtivo do repertório sociocultural, que é um dos tópicos exigidos na competência 2, tá bem? Gente, agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Espero que tenha me feito clara, que as explicações tenham ficado claras. De qualquer forma, estarei disponível aqui nos comentários, tá bom? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou queiram que eu faça um esclarecimento melhor no próximo vídeo, vocês podem deixar uma dica, né? Podem deixar um comentário aqui no próprio YouTube, tá bem? Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a próxima aula.